Olá, boa noite a todas e a todos. Nós tivemos um problema aqui, caiu toda a nossa conexão, tivemos que aos trabalhos. Agora, espero que não tenhamos novos problemas. Eu falei que essa é a nossa primeira live da Casa Rosa, que nesse momento de pandemia funciona somente no espaço virtual. Quem é a Krupskaya, né, a nomeada no dia de hoje, e apresentava os nossos convidados, Heredo e Edson. E no momento da interrupção, mostrava o livro do Edson. Eu sempre aqui ruim de achar na câmera. Lenin, Educação e Revolução. Dá para ver a editora? E eu falava também sobre os trabalhos, né, que nós fizemos em 2000, Marx e o Marxismo, um evento do NIEP Marx, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Marx e Marxismo, na UF, que nós montamos uma mesa para discutir os desafios da educação socialista e tratar autores envolvidos nesse processo. Então, Edson escreveu um texto, um artigo que vocês acessar nos anais do evento, no site do NIEP, sobre Lenin e Krupskaya. Zóia Prestes escreveu sobre Vygotsky, eu escrevi sobre o Pistrak, Lorena escreveu sobre o Pistrak, e eu escrevi sobre o Makarenko. Então, a gente convida também vocês a lerem esses textos. E também queria dizer que esse material aqui para esse livrinho... deixa eu ver como é que ele fica melhor aqui. Pedagogia e Psicologia Marxistas, a Revolução Teórica no Interior da Revolução, com a organização da Natália, da Niágara e do Marcel. Tá bom? Vocês também encontram alguns desses materiais aqui. Então, eu vou passar a palavra aos nossos convidados, mas não sem dizer que estamos todos enlutados e indignados pelo número de vidas perdidas no Brasil, que hoje já somam, até o momento, minha última consulta aqui, nos dados de doença, em 251 mil mortes, 498 mil mortes. É uma marca inacreditável, uma marca que nos deixa completamente tecidos, né, com essa situação do país, e é justamente o momento, né, talvez não certamente, o pior momento da pandemia desde o seu início, que completou um ano ontem, né, no Brasil, com uma profunda banalização de respeito por essas mortes, e ao mesmo tempo um esforço significativo dos governos, dos empresários, em reabrir as escolas nesse momento, num momento em que se pretende construir um discurso de naturalização da pandemia, quando, por outro lado, essa pandemia passa por seus momentos mais graves e seus desafios mais intensos. Não é à toa que o país, né, o Brasil, ocupa também mais um outro número bastante trágico, que é o segundo lugar no número total de mortes no mundo inteiro. Isso muito nos deixa indignados, entristecidos, e, por outro lado, muito dispostos a fazer o debate sobre educação, sobre escola, sobre um projeto de sociedade que seja um projeto de sociedade muito diferente desse que nós penosamente estamos vivenciando nos dias atuais. Então, eu convido a
abrir a nossa atividade com uma fala cerca de 20 minutos, em seguida, camarada Lorene, e a gente vai coletando pelo nosso chat as questões que foram chegando para um posterior debate, tá bom? Obrigada por terem aceitado o convite, Edson, Lorene, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Rosa. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. É uma honra muito grande estar aqui, né? E, como disse a Kênia, claro que todos nós estamos muito tristes e muito indignados, né? Eu, da minha parte, meu ódio ao capital aumenta cada vez mais, né? E eu acho que, mas isso tem a ver também com isso, eu diria assim, recrudesce a importância da gente pensar, né, e refletir a respeito de outras perspectivas e possibilidades que não sejam muito além dessa que a gente está vivendo, né. É um prazer muito grande, viu, mesmo que virtualmente, né, tá vendo e conversando com vocês, né, Lorene, Kênia, José, vários amigos, e eu agradeço aí o convite, né, da Casa Rosa, desculpem, e também do Esquerda Online, ok? Eu vou falar, né, como disse a Kênia, sobre a questão de Krupskaya e a pedagogia socialista, né? Sendo que Krupskaya é Nadeja Konstantinova Krupskaya, uma pedagoga russa, né? Ela tem proeminência nesse processo, né? Em torno dela, ela juntamente com vários também eminentes pedagogos, né? Trabalharam no comissariado do povo para a instrução pública ou para a educação, na Rússia, pós-Revolução de Outubro de 1917, né? Hoje, como disse a Kênia também, né, nós estamos comemorando os 152 anos do nascimento da Krupskaya, né? Ela nasceu em 1859 e morreu em 1939, né? Eu vou falar um pouquinho, a minha fala, eu vou pontuar aqui a fala em basicamente uns 4 ou 5 pontos, né? O primeiro seria uma breve biografia, né, de Krupskaya. O outro ponto seria algumas questões gerais referentes à Rússia pré-revolucionária e por que ou quais foram os elementos que desencadearam uma revolução socialista num país como a Rússia, né, no final do século XIX, início do século XX. Depois eu vou falar especificamente sobre a questão da pedagogia socialista, que foi pensada, né, e também eu vou falar o papel e a importância que esse movimento, essa pedagogia, essa ação desses vários eminentes pedagogos, né, políticos e militantes tiveram naquele momento. E por último eu vou falar, depois eu vou falar um breve balanço, né, sobre o que de fato foi implantado ou não, e por último algumas reflexões, né. Krupskaya. Krupskaya teve uma vida, né, a sua vida, a infância, a juventude, teve uma vida difícil ter uma família perseguida pelo regime da autocracia russa, extremamente violento, cruel e repressivo, né? Em função dessa perseguição, né, que ela foi submetida, ela e a família, ela começou a se sensibilizar e tomar contato com a realidade da pobreza e como falou a Kênia também, né, da opressão do povo, das mulheres, e ao mesmo tempo, desde jovem, ela manifestou interesse e pendou pela educação, né? Então, ao mesmo tempo que ela se interessava, já tinha interesse na área da educação, ela também começou a se interessar e pensar e refletir a respeito de uma perspectiva diferente para aquela sociedade que ela vivia. E aí, aproximadamente em 1890, né, ela se filia e ela começa a militar no movimento revolucionário russo, que naquele momento começava, né, a aparecer, começava a emergir. Desculpe.
Nessa ocasião, ela conhece Lenin, né, nesse trabalho de agitação, propaganda, né, atividade revolucionária. Ela conhece Lenin, e por conta dessa atividade política, eles são presos e deportados para a Sibéria, né? E em 1898 eles se casam. Então, Krupskaya se casa com Lenin, né, em 1898, e eles vão viver casados até 1924, quando da morte dele, né. Então, essa vida que eles tiveram, né, que foi uma vida de revolucionários, né, eles também sofreram exílios, deportações, e ao longo desse processo, ao longo dessa vida que eles tiveram antes da Revolução de outubro de 1917 lá na Rússia, à medida que Krupskaya à medida que eles iam vivendo em países diferentes, em locais, ela aproveitava para estudar profundamente uma série de autores e de teóricos e de estudiosos da área da educação, liberais, né, burgueses também, liberais, então ela estudou profundamente, né, a educação escolar que existia, por exemplo, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, na França, né, e ela ia comparando esses sistemas e sempre pensando na perspectiva de uma educação socialista, né. Então, no seu desterro, nesses desterros, Krupskaya aproveitava para estudar, pensar, refletir, né, e pensar na perspectiva de uma educação que não fosse aquela que ela, com o tempo, foi conhecendo muito bem, né. Bom, então, isso seria mais ou menos, assim, alguns aspectos bem breves da vida de Krupskaya, né. E aí eu quero agora abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre a Rússia, né. A Rússia pré-revolucionária, o que significou uma revolução, né, socialista, de natureza socialista em um país como a Rússia, né, para a gente ter a dimensão do que significou e também para a gente ter a dimensão do que significou uma pedagogia socialista nesse contexto, né. A Rússia, no final do século XIX, 1890, 1900, início do século XX, era o maior país em extensão territorial do mundo, né, com aproximadamente uns 22 milhões de quilômetros quadrados, né. E ele era povoado por 130 milhões de almas, aproximadamente. Isso em 1900, mais ou menos, né. Existia uma grande diversidade cultural, étnica, de uma população distribuída de forma irregular por todo esse território, se concentrando principalmente na região da Europa Ocidental, né. Além disso, é um país atrasado economicamente para os padrões da Europa Ocidental, era um país ainda vivendo num período medieval, sob uma autocracia, né, russa, o poder absoluto do czar, né, que mantinha a sua estrutura de poder com base na burocracia, né, desculpem, na polícia política, a ucrânia, e nas forças armadas, né, e que era extremamente repressivo e extremamente conservador, né, e reacionário. Então, com uma estrutura de poder dessa natureza, num país atrasado, subdesenvolvido, né. E no caso da educação, também era bem, eu diria, péssimas as condições, né. Aproximadamente, existem algumas estatísticas que indicam que aproximadamente 90% da população da Rússia, na pré-revolucionária, era analfabeta. O analfabetismo graçava, assolava, né, o país. Existiam algumas populações, algumas etnias ou populações que eram ágrafas, né, e a estrutura e o sistema educacional que existia também era muito ruim, né. A educação superior, ela era destinada só às classes dominantes, né, e a educação destinada para a população em geral, ela era de muito má qualidade, os professores eram muito mal pagos, as condições eram péssimas, né, e os currículos eles eram
basicamente baseados na escolástica, né, com uma influência muito grande da Igreja Ortodoxa, né. Então, esse é o país que foi implantado, essas são algumas características daquele do país que viveu uma revolução socialista, né? E aí a pergunta que eu acho que ela vem à nossa mente é como e por que isso aconteceu, né? E qual o papel e qual a importância que a educação teve nesse contexto, né? Bom, uma interpretação bem geral seria de que a revolução ela é resultado de uma série de contradições e tensões que foram sendo criadas, né, no processo histórico, por um lado, do desenvolvimento do capitalismo, né, na Europa Ocidental, que vai penetrando, né, em algumas regiões mais populosas da Rússia, e vai entrando em contradição com aquela estrutura já existente na Rússia. Ou seja, é algo, né, um capitalismo mais avançado que vai se contradizendo, vai criando tensões e conflitos, né, numa sociedade que estava propensa ou queria manter um certo status quo, né. Então, você tem de um lado uma autocracia e você tem de outro lado o capitalismo, a burguesia, novas classes que vão ascendendo, e uma dessas classes, né, que também vai ascendendo é o proletariado. E do proletariado aparece o protagonismo ou em evidência o Partido Bolchevique, né, Partido Revolucionário Socialista, que começa também a tomar protagonismo. Nos momentos que antecedem a Revolução de Outubro de 1917, a Rússia vivia uma situação assim dramática, quase um país à beira da dissolução, né? Então a Rússia vinha de uma campanha na Primeira Guerra Mundial desastrosa, né? A fome, greves, né? Revoltas no campo, então era um país quase que incontrolável, né? Os governos não conseguiam, né, dar conta de todos os problemas, não conseguiam governar, né? Existia uma massa da população completamente à beira, né, é um caldeirão prestes a explodir, né? Então a revolução, no final das contas, é o resultado dessas contradições insanáveis, né? E como eu disse, o protagonismo do Partido Bolchevique, né, que conseguiu tomar a dianteira, né, conseguiu se sublevar por cima das outras classes sociais e implantar, levar avante com sucesso, né, uma revolução de natureza socialista em outubro de 1917. Né? Então, o que sucede depois, imediatamente após a tomada do poder, são uma série de medidas, né, pela cúpula do Partido Bolchevique, em termos de efetivamente implantar um regime socialista. Então, a terra foi expropriada, né, e distribuída aos camponeses, o capital foi expropriado e nacionalizado, né, o capital estrangeiro, os empréstimos estrangeiros, eles foram cancelados. Então, imagina essas medidas tomadas, né, num país como a Rússia, como eu tinha dito, né. Isso gerou uma ira e assim, um rancor, um ódio, né, assim, incontrolável da burguesia e pior, né, das nações estrangeiras que se sentiram ameaçadas por isso. A partir daí, a partir de 1918, 1917, 1918, a Rússia pós-revolucionária entra numa guerra civil e, junto a isso, com governos, com exércitos, né, estrangeiros que invadem e tentam derrubar esse governo. Bom, a Guerra Civil durou de 1918 até mais ou menos o final de 1921, né, foi uma guerra sem precedentes, sangrenta, né, com barbaridades de todos os lados, né, com um quantitativo, um saldo de mortos da ordem de aproximadamente 13 milhões de mortos, né, e o país sai da guerra, a Rússia sai da guerra completamente destroçado, né, embora vitorioso. Então, esse é mais ou menos o panorama que nós temos, né? Um país atrasado, subdesenvolvido, medieval e agrário, antes da Revolução de 1917, antes da Revolução de Outubro de 1917. Em seguida,
a implantação de um governo, né, socialista, de um governo proletário e socialista, e depois a reação a isso com uma guerra civil, sem precedentes, né? E aí depois a vitória e a necessidade de reconstrução e de reconstrução de um país, construção de um socialismo. Esse é o contexto geral, né? Então, nessa situação toda, é evidente que se sobressaem questões militares, políticas e econômicas, né? E aí se sobressai também a questão da educação, e é isso que eu vou falar agora, né? Qual o papel, a importância, e qual era a concepção de educação pensada, né? Por Krupskaya, principalmente, né? Juntamente com Lenin, e também com todos aqueles camaradas, né, eminentes, especialistas, né, que se juntaram em torno dessa ideia de implantar uma educação socialista, né? Bom, quais foram as principais tarefas e as principais dificuldades que eles tiveram? Primeira, né, a erradicar o analfabetismo, né? Então, assim, eu disse a vocês que a Rússia pré-revolucionária é um país de analfabetos, e aí precisava desesperadamente, né, erradicar o analfabetismo, alfabetizando toda essa população, né? Então foi feito um esforço imenso por parte do governo proletário, né, para que se conseguisse alfabetizar as pessoas. Por quê? Porque era necessário que as pessoas tivessem conhecimentos, cultura, para conseguir construir uma nova sociedade, né? E uma sociedade, eu diria assim, do ponto de vista humano, superior àquela que existia antes, né? Então, essa foi a primeira tarefa, erradicar o analfabetismo. A segunda tarefa, qual foi? A mais imediata era a reconstrução de um país devastado por aquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, devastado por uma guerra civil, né? Então, era necessário reconstruir esse país. E aí, a educação era importante, por quê? Porque era necessário que as pessoas tivessem conhecimentos técnicos, né? Conhecimentos para voltar a trabalhar, para poder produzir, né? E produzir riqueza material, social, para aquela sociedade que estava virtualmente destroçada. A outra tarefa era não apenas reconstruir, mas construir as bases para uma nova sociedade, para uma sociedade socialista que eles pensavam e acreditavam, né? Então vejam que eram tarefas imensas. Qual era o fundamento e a base, né? Qual era a perspectiva que os dirigia e os orientava? Foi um pouco aquilo que foi aquilo que a Kênia falou no início da politecnia, né? Eu vou aqui falar para vocês a respeito da minha interpretação, né, do que eu entendo por politecnia, que é algo assim extremamente interessante, bonito, belo. Se trata do seguinte: a ideia de politecnia se baseia na ideia de que uma sociedade, né, socialista, ela é completamente diferente de uma sociedade capitalista ou que impera ou do modo de produção capitalista. Então, é uma sociedade planificada e organizada. Então, a produção, a distribuição e o consumo, né, material, eles são organizados e planificados. E eles são organizados e planificados visando o bem da coletividade, visando o bem comum, né? Não existe propriedade privada, não existe propriedade privada dos meios de produção. A produção, ela não visa enriquecer meia dúzia de bilionários, né? Ela não visa extrair valor, né, do trabalho de 7 bilhões de pessoas, né? Ela não visa enriquecer meia dúzia de pessoas. E aquilo que não serve para enriquecer as pessoas não é para ser jogado fora e ser descartado, como acontece no capitalismo, né? É uma sociedade organizada e planejada, né? E aí a educação, ela tem que ser consentânea a essa sociedade. Tem que ser uma educação que também, dentro desse contexto, né, de uma sociedade organizada e planificada, que visa o bem comum, a coletividade, a educação também tem que ser
coerente com isso. Então, qual era a ideia? A ideia é que a educação deveria formar os seres humanos com conhecimentos variados, amplos e do mais alto nível, em todas as áreas do conhecimento. Por isso a ideia de né, amplo, geral, né, e depois tecnia que eu vou falar. Ciências humanas, conhecimento natural, conhecimentos técnicos, conhecimentos da área de ciências exatas, estéticos, filosóficos, científicos, tudo, né? A pessoa tem que ter um conhecimento geral, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma formação geral, e ela também tem que ter um conhecimento técnico, tem que ter um conhecimento da produção, como é que é uma produção numa sociedade socialista, quais são os principais ramos da produção, né? E também, quiçá, né, entender não apenas a produção, mas também entender como é produzido, para que, se necessário, e isso é necessário, que a pessoa saiba trabalhar nesses ramos da produção. Então, é uma visão geral, humanista, genérica, e, ao mesmo tempo, preparando aquela pessoa para a vida produtiva. Então, vida, trabalho, conhecimento, lazer, arte, cultura não se dissociam, né? Nessa ideia de educação politécnica, é uma globalidade, né? A escola não está apartada da vida, né? Então, aquilo que a Kenia falou no início, que as crianças, né, as mães, a escola não está apartada, né, as mulheres, né, elas participam da escola, elas estão presentes na escola, a escola está presente na comunidade, né? E é uma educação integral, genérica, generalista, né, do mais alto nível. Formar seres humanos completos, né, formar seres humanos melhores, que trabalhem e pensem junto na coletividade. Então, é um desenvolvimento individual do ser humano, pensando no desenvolvimento coletivo de uma sociedade organizada. Essa ideia, né, ela tá usada no programa do Partido para a Educação de 1919, que é belíssimo, né? Então, dá condições materiais, dá as condições intelectuais, né, cognitivas, para que a pessoa possa se desenvolver e dentro de uma visão politécnica, né? Essa era a ideia, né? Bem, aqui eu entro, né, num outro momento que seria então um breve balanço. Foi conseguido? Sim, em partes. Tá ok. Estou terminando já. Sim, em partes, né? A educação anterior, que também era um objetivo, foi destruída, burguesa, capitalista. Sim, né? É incrível como eles tinham consciência de que a educação era um privilégio das classes dominantes, né? Então, era uma necessidade de sobrevivência, destruir aquela educação que existia antes, né? Destruir aquela educação de privilégios, destruir aquela educação meritocrática e seletiva, né? Isso foi destruído em partes? Sim, na maior parte sim, né? O analfabetismo foi erradicado? Sim, né? Num lapso de tempo relativamente curto, eu diria que aproximadamente 1940, né, o analfabetismo tinha sido erradicado. O país foi reconstruído? Em parte, sim. Né? Eles conseguiram, né, elevar os níveis de produção. Né? A educação politécnica foi implantada? Não. Infelizmente, não. Né? Na sociedade, na ideia que tinha sido pensada, naquela grandeza, em toda aquela beleza, né? Não. Por quê? Exatamente porque, dentro daquelas condições que eu falei, não existiam condições materiais, faltaram condições materiais para que a educação politécnica se concretizasse. Ou seja,
faltou ciência, faltou condições materiais, faltou riqueza, faltou indústrias avançadas. Então, a Politecnia ela ficou muito limitada. E muitos professores também não entenderam, né? Muitos professores se opuseram, muitos professores eram contra o socialismo, e muitos não entenderam. Então, a implantação da Politecnia foi muito limitada, eu diria, né? Bom, aí agora, para finalizar, né, eu acho que eu chego na última parte, que seria pensar um pouco a respeito de tudo isso. E eu acho que é absolutamente impossível, né, dentro do contexto que a gente está vivendo, a gente não pensar num contraponto, né, de toda essa calamidade, esse desastre que a gente vive, né, de sociedade e de educação, né? Então, isso que a gente vive hoje, né, de uma educação que a burguesia, eu acho que ela sempre quis formar, né, as pessoas à sua imagem e semelhança, ou seja, individualistas, egoístas, limitadas intelectualmente, né, que é a perspectiva que a educação, que é o que o capital traz para a educação, né, burguesa. É importante que a gente tenha um contraponto, é importante que a gente tenha uma visão ou algo, né, uma ideia, né, de uma educação escolar diferente e muito superior, muito melhor, muito mais rica, né, muito mais plena de possibilidades, né, e uma educação escolar, uma proposta, né, um projeto que efetivamente foi colocado em prática, né, dentro de condições dificílimas, né. É claro que ela não foi completamente implementada na sua plenitude, mas assim, o esforço que eles tiveram, né, os ganhos que eles obtiveram, eu acho que eles excedem muito aquilo que a gente tem hoje, aquilo que o capital oferece para a educação escolar, né, para nós, hoje, para os nossos filhos e para as futuras gerações. Então, eu acho que conhecer e pensar, né, essas experiências, elas trazem para nós, assim, um alento, né, uma esperança de que existe algo muito melhor daquilo que a gente vive hoje. Eu acho que o meu tempo já deu, né? Obrigado, foi um prazer, viu? E aí estamos abertos, né? E disponíveis para as outras questões, tá? Abraço. Obrigada, Edson Oyama. Uma excelente aula para a gente. Gostaria de informar que nós temos um certificado de participação para todos aqueles e aquelas que estão conosco aqui simultaneamente ao momento da atividade, né? Então, nos notários tem um link para o preenchimento de formulário que vai gerar esse certificado de participação a vocês. Eu peço que vocês deem uma olhada e até o final da nossa atividade, até o final do debate, vocês podem preencher esse formulário, tá bom? Então, agora, eu convido Lorene Figueiredo a sua fala. Oi, Lorene. Ei, camaradas, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou aqui muito emocionada e muito grata por essa oportunidade, porque é um momento também em que a gente se acolhe, né? Em que a gente compartilha os nossos mais sinceros desejos e belos sonhos utópicos. Então, quero saudar a Casa Rosa Luxemburgo e aos queridos camaradas que a organizam e que articularam esse encontro feliz, né? Com toda a contradição que o momento que a gente está vivendo nos coloca, né? Uma carga emocional muito grande pelas perdas que vocês já sinalizaram, mas, ao mesmo tempo, saber que nós estamos juntos, que nós continuamos sonhando com uma outra sociedade possível para além do capital e que nós nos empenhamos cotidianamente para viver isso, né? Viver com coerência esse desejo, esse sonho que a gente abraçou, que é um sonho comum. E isso não é pouca coisa, né? Para esses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo, entre outras coisas.
Diferente de outros camaradas, eu não pesquiso os autores russos e os pedagogos russos, né? Eu dialogo com eles para tentar refletir sobre o meu trabalho e sobre o trabalho dos companheiros que estão em processo de formação conosco na Faculdade de Educação. Então, pedi licença a Edson para trabalhar mais dentro da ideia de quais são os elementos metodológicos, quais são os questionamentos, o que a gente pode colocar em diálogo com o nosso trabalho, com os nossos desafios hoje, né? Então, por isso, agradeço muito a fala do Edson, que já pavimentou o caminho para que a gente possa fazer essa aproximação maior, né? Eu acho que o grande desafio que os pedagogos russos se colocaram foi que tipo de ser humano nós devemos construir para esse tempo que nos cabe viver, né? Acho que é um esforço consciente de realizar um trabalho educativo no sentido da formação humana geral e de atuar rompendo com os processos de alienação típicos da sociedade burguesa que estão presentes na escola e se desafiaram a partir dessa pergunta fundamental, né? E Edson já mostrou qual era o desafio do tempo que lhes cabia viver. Nesse sentido, eles se perguntavam, né? Que seres humanos, que tipo de ser humano, de homens e mulheres que nós precisamos formar para essa sociedade que nós queremos criar na luta, na construção coletiva, na afirmação dessas possibilidades que nós vislumbramos, né? E, para tanto, que educação e que escola? Essas são questões que, para nós, são fundantes de qualquer trabalho pedagógico, né? Seja de uma reflexão mais teórica, filosófica, metodológica, seja do momento de objetivação dessas reflexões na prática, na construção de um plano de trabalho coletivo numa escola, seja na construção, na elaboração e seleção de um currículo. São essas questões fundamentais que vão nortear o nosso trabalho. E, diante dos desafios que estavam colocados, que Edson destacou, havia uma preocupação que essa formação e essa direção do trabalho educativo, né, caminhasse no sentido de um domínio organizado da vida. Um domínio organizado da vida, porque é romper a alienação e construir algo que é novo, e algo que está surgindo no processo. Assim como essa escola se constitui no processo, essa sociedade também está se constituindo no processo. Então, como Edson apontou, conhecimento, vida, trabalho, cultura, lazer, essa totalidade dessa humanidade, tanto individual quanto genérica, né, que está em status nascente, vamos dizer assim, não está dissociada, né? Porque é justamente isso, criar a possibilidade de integrar, né, de se apropriar desse lugar de sujeito ativo dos processos da vida, do trabalho e da transformação social. Por isso, para nós também, não existe uma escola asséptica, não existe uma escola que esteja descarnada do que é político, do que é social, do ativismo, né? Uma escola tem que ser viva, pulsante, diversa, tem que estar em profundo e constante debate, e tem que ser um espaço de elaboração, um espaço de discussão, um espaço de construção coletiva. Então, quais são os princípios dessa escola com os quais a gente pode dialogar, na minha maneira de ver, né? A vida como fonte da educação, né? Não existe um conhecimento, uma teoria apartada de uma prática. Porque não existem, para nós, pelo menos na perspectiva que nós abraçamos, que é a perspectiva da emancipação humana, da construção desse ser humano sujeito ativo e vivo dos processos nos quais ele está inserido, não existe uma separação, ou não pode existir uma separação entre aqueles que pensam e os que executam. Então, as habilidades de trabalho coletivo, né, e do serviço têm que estar na direção de criar um ser humano que é capaz de dirigir e ser dirigido, né? É capaz de pensar e fazer. E é capaz de pensar e fazer de forma cooperada, solidária e coletiva.
eu acho que não existe, talvez, nenhum espaço em que esse princípio possa ser melhor aplicado do que o espaço da escola. Se existe um lugar que ele pode ser considerado prioritário dessa experiência, desse experimento de relação social de trabalho, de cultura, de produção, eu não tenho dúvida de que é a escola. Ainda que, obviamente, não se limite a ela, porque trata-se de romper a alienação, né? E, portanto, esse vínculo entre a educação, o trabalho e a vida, o conhecimento, o trabalho e as relações, sejam elas de todas as naturezas, né? Não tá colocado para nós. A construção daquilo que os pedagogos justos chamaram de complexos, que a gente vai retomar um pouco mais para frente. Isso implica numa reorganização do currículo, numa reorganização das disciplinas e na própria seleção, né, do que é fundamental, do que é secundário, daquilo que a gente incorpora por superação do que é próprio da cultura burguesa, que antecede essa escola que está sendo construída, e essa cultura e esse conhecimento, mas que para nós também se trata da possibilidade de apropriação por parte da classe trabalhadora daquilo que de melhor a humanidade produziu e que neste momento ainda é uma humanidade organizada a partir de uma formação social capitalista e, portanto, em que a produção do conhecimento ainda se dá, na sua esmagadora maioria, no campo daqueles que têm o domínio econômico e o domínio político, né? Então, a escola, para nós, se constitui também num campo de disputa, não só de disputa do projeto de educação, mas na realização do nosso trabalho, no conteúdo desse trabalho e naquilo que se coloca como perspectiva da sua realização na relação com a vida mais ampla dos estudantes e da sociedade. Tá ok? Para o Edson está oscilando. Eu queria saber se para os demais está dando para seguir. Se eu paro, se eu sigo. Ok. E, portanto, a importância da relação da escola e da organização do trabalho dos estudantes com as outras esferas da sociedade e da vida. Quer dizer, uma escola que não está apartada do Olá, parece que tivemos um novo problema aqui na fala da Lorene. Bom, enquanto a Lorene retorna, vou aproveitar para falar sobre os certificados de participação aqui na nossa atividade dessa noite. Nós temos aqui nos comentários o link para que vocês preencham o formulário para que possamos enviar esses certificados. É só subir aqui e dar uma olhadinha nesse link, e os certificados serão disponibilizados para aqueles que estão conosco nesse momento assistindo a live enquanto ela acontece. Eu vou ver aqui se a gente tem algum retorno da Lorene.
Parece que ela está com dificuldade de voltar. Ah, disse agora que está voltando. Desculpa, pessoal, caiu Oi, Lorene. Caiu a luz aqui, a gente está voltando à programação normal. Vamos lá. E aí, nessa direção, né, da relação da construção dessa relação dos estudantes, e aí eu vou dizer, por conseguinte, dos professores, porque no nosso caso trata-se, tanto lá quanto aqui, mas aqui mais ainda, trata-se de superar justamente esses mecanismos complexos de alienação e de controle do trabalho social, do trabalho na escola, né? A autogestão, a auto-organização e a autodisciplina, né? E o que eu acho que é de uma beleza, assim, ímpar, porque trata-se de garantir que os estudantes possam participar de todas as tarefas organizativas da escola, né? Ainda que o professor seja aquele que conduz, porque nós não reivindicamos as pedagogias que estão no campo do escola-novismo. A escola nova ela vai centrar a atividade no aluno. Nós não. Nós defendemos pedagogias diretivas. Nós entendemos que o foco está na relação professor-aluno e nessa construção social do trabalho educativo com vistas ao trabalho social, ao trabalho mais amplo, né? Na apropriação dos conhecimentos e da cultura no patamar superior, como destacou o Edson, mas nessa relação com a vida social. E a mediação desse processo é feita pelo professor. Então, somos nós que vamos conduzir esse processo. Daí a importância do trabalho docente, né? E a nossa distinção em relação às pedagogias do aprender a aprender, né? Do escola-novismo, que vão dizer que a gente tem que respeitar a vontade do aluno e deixa fluir. Não, os interesses do aluno têm que ser levados em conta, porque ele é considerado um ser humano completo, partícipe da sociedade, portador de direitos, de responsabilidades, hoje, agora. A vida dele é aqui, não é depois. Ele não está se preparando para, no futuro, participar da sociedade. Ele é parte da sociedade hoje. Como tal, tem que ser considerado e respeitado. Mas ele tem que ser formado, porque o processo de formação é um processo social, ele se dá na relação, ele se dá na mediação. E numa mediação específica, no caso da docência, que é o domínio do conhecimento científico, né, e complexo. Bom, o trabalho vai ser tomado aqui no seu sentido ontológico, então ele vai atravessar todas as dimensões do que é necessário para que a gente possa garantir a nossa sobrevivência. Quer dizer, o que é necessário fazer para que a gente exista e para que a sociedade se organize. A gente pode questionar a forma como ela está organizada hoje. E isso também é uma forma de tratar o trabalho no seu sentido ontológico. Não estamos satisfeitos com essa sociedade. Não queremos que o trabalho seja organizado assim. Então, como deveria ser? Quais experiências pedagógicas constitutivas de outras formas organizativas nós podemos pensar para pensar o nosso trabalho? E aí eu queria fechar esse primeiro momento, né, com a questão que está relacionada a esse trabalho ontológico, que é organizador da escola, que é o definidor do que a gente vai estudar na atualidade e que é o definidor daquilo que nós vamos considerar como auto-organização e dos complexos. Vou definir brevemente complexos a partir dos programas oficiais, mas numa citação da Almagro e da Baniuk, tá? E depois quero partir para uma elaboração mais próxima de nós, né? Para abrir para a gente discutir. Complexos para os pedagogos russos, né? É um conjunto de fenômenos concretos, tomados da realidade e agrupados em torno de uma ideia ou de um tema central definido. E aí o complexo de estudo é uma parte determinada da realidade concreta. Eu estou lendo, tá, gente? É capaz de articular o plano de estudo da escola, que não vai se organizar por sala de aula, por disciplinas, mas por gabinetes de estudo, né? Onde os estudantes se organizam. Vamos ter espaços para organização de jornais, de coletivos de cultura. Essa escola é uma escola que está pulsando de vida, né? Capaz de articular o plano de estudo da escola visando compreender a realidade em suas múltiplas determinações e relações pelo estudo, pela realização do trabalho,
né, articulado aos conhecimentos escolares e à auto-organização. E queria destacar aqui que, para nós, técnica não é algo exclusivamente instrumental. Técnica também é conhecimento científico, porque na medida que a gente se apropria e subjetiva esses conhecimentos científicos, eles se tornam instrumentos mentais e, portanto, aspectos constitutivos da nossa condição de sujeito atuante, porque a gente pode intervir com uma qualidade distinta nessa realidade social onde a gente está inserido. E isso não é uma questão menor em tempos de negacionismo, né, e de enfrentamento de uma regressão da consciência social e da consciência coletiva. E o que a gente vai considerar nessa escolha dos complexos? A gente vai considerar qual é a relevância social, né, na compreensão da realidade em que a gente está inserido. E aí eu pergunto, quais seriam os conceitos-chave para elaborar esse pensamento pedagógico, para enfrentar a nossa realidade hoje, e quais seriam esses fenômenos que comporiam os complexos? E eu queria colocar aqui algumas provocações, né? Para ir fechando a minha fala. Eu fiz um levantamento para o início de 2020 do que estava acontecendo no mundo em termos de educação, em termos de trabalho. E descobri algumas coisas muito interessantes. Eu consultei alguns jornais de circulação internacional, alguns com publicação em português, outros não. Mas, fundamentalmente, o Mundo Socialista website. E descobri que, em 2019, nós tivemos, nos 5 continentes, professores em movimento, em greve. E professores organizando ou sendo parte constitutiva dos organizadores de greves, lutando em torno de 3 elementos fundamentais: condições de trabalho, salário, porque boa parte deles estão ganhando abaixo da linha de pobreza dos seus países, o direito à aposentadoria. E em muitos desses países, eu não estou com a lista aqui agora, eles foram parte importante na organização de lutas sociais mais amplas, cumprindo, portanto, o seu papel de intelectuais e de organizadores políticos da sua classe, por essa aproximação, né? É importante que a gente recupere isso e que a gente se reconheça, tanto na educação básica quanto no ensino superior, como classe trabalhadora que somos, como assalariados, mas com uma especificidade no trabalho que nos dá uma vantagem tática se a gente abraçar as lutas e as causas da nossa classe. Nós temos o domínio do conhecimento científico. Nós somos intelectuais tradicionais, nós somos intelectuais que se apropriaram desse conhecimento, que é estratégico na produção de valor na sociedade capitalista. E nós podemos organizar outros trabalhadores, porque não existe uma só cidade que não tenha uma escola. Isso é um elemento tático muito importante. E aí eu gostaria de provocar a discussão na seguinte direção. Nós temos hoje 3 fenômenos agudos, para não falar do quarto, que eu vou deixar no cabide, que expressam os limites que a sociedade capitalista chegou, ou a sociedade de mercado, ou que a classe dominante, composta pelo empresariado, pelo autoempresariado, chegou. Uma crise econômica, uma crise ambiental e uma crise sanitária, todas sem precedentes. Com desemprego, com fome, com problemas de infraestrutura, com limites energéticos. A gente viu um apagão agora aqui acontecendo em tempo real na minha fala. Uma crise ambiental, com destruição de biomas, com problemas climáticos, com a questão da água, e a crise sanitária atravessada pela pandemia, mas com retorno de doenças também que já tinham sido superadas, né? Então, estes são os desafios do nosso tempo histórico. E a ciência, principalmente a ciência pedagógica, a ciência educativa, não pode se furtar a fazer a discussão e a questionar essa realidade, e a buscar responder os limites que essa sociedade está colocando com essas crises, porque senão a escola vai morrer. O desafio da escola é esse: responder às questões do seu tempo e formar aqueles que darão as respostas para os problemas do seu tempo. A escola, nesse sentido, é uma grande organizadora da classe, ou ela pode vir a ser.
né? No caso do nosso trabalho, nós estamos vivendo o desafio do trabalho remoto. A tempestade perfeita da pandemia para colocar todo mundo confinado em casa, sem ter luta direta, com o nosso entorno, o mundo que até então era nosso, da classe trabalhadora, transformado num imenso território de extermínio. A sociabilidade do capital produzindo isso, mas também produzindo uma forma de trabalho baseada na microeletrônica, no capitalismo de plataforma e de vigilância, reduzindo o conhecimento científico, encerrando, e colocando os nossos alunos apenas para serem adestrados nessa nova forma de trabalho. Estes são os nossos desafios. E eu desconheço melhor reflexão metodológica, teórica, filosófica e política do que a da escola do trabalho, dos grandes clássicos da pedagogia russa, para a gente enfrentar esse imenso desafio. Convido a todos a conhecê-los e a construirmos juntos essa outra perspectiva, uma outra sociedade. Bora fazer o que será, gente, porque o mundo pertence à classe trabalhadora e somos nós que temos que dar direção e ético-política para ele. É isso. Obrigada, Lorene. Temos Edson de volta. Foram excelentes falas e complementares para abrir aqui o nosso debate, que já recebemos 2 perguntas, uma do Guto Cardoso, pedindo indicação de leitura introdutória como referência para entender a educação marxista, e da Carol Leal, perguntando sobre a educação politécnica na União Soviética organizada dentro da escola. A Carol também se apresenta aqui dizendo que é do Afronte, professora da rede pública, dando aqui a sua saudação à nossa atividade. Muito legal. Edson, vai? Você dá as sugestões e aí depois eu Sim, vou atrás, porque o pesquisador é tu. São 2 perguntas, né, Kênia? Sim. Você ouve bem a gente, Edson? Eu não entendi a segunda pergunta, Kênia, da colega. Tá. A educação politécnica na União Soviética seria dentro da escola? Seria ministrada? Organizada. É melhor escrever no chat. Tá, vou passar para lá. Vou escrever. Enquanto isso eu vou falando sobre a primeira, tá? Dentro da escola, em relação às sugestões de leitura, é difícil, porque tem muita coisa, tá? Muita coisa por quê? Porque é um tema, embora nós falamos assim, de uma, como é que eu vou dizer assim, de uma visão, né, de uma perspectiva, o tema pedagogia socialista, ele é muito amplo, né? Então, o que eu recomendo é que o colega ele possa entrar em algum site especializado, ou, enfim, em algum site de pesquisa especializado para ver algumas revisões de bibliografia, né, que vão dar algumas dicas. Da minha parte, né, eu preparei essa fala, sem querer fazer propaganda, assim, mas no material que eu usei, que foi publicado, que a Kênia citou, né, no início, que foi o artigo, os nossos artigos, isso, Kênia, obrigado, né, tem esse material, e nesse material já existem referências citando, né,
Agora, especificamente para a obra de Krupskaya, tem muita coisa, né? Krupskaya foi uma grande também escritora, né, prolífica, assim como Lenin, né? Só que as obras dela, muitas se perderam, né? E a publicação integral dos trabalhos dela, eu acho que nem sei se existe em língua fora da Rússia, da União Soviética, mas esse livro que a Kênia mostrou no início também, ele é bem interessante, né? Ele é uma coletânea das obras, de artigos e trabalhos da Krupskaya, e tem a introdução do Luiz Carlos de Freitas, é interessante, e os textos, embora alguns sejam bem curtos, eles representam bem a ideia, né, no seu conjunto, a ideia do que era pensado por Krupskaya em relação à pedagogia. Então, eu sugiro essas leituras, né? Porque, de uma forma geral, assim, não sei, é um tema muito amplo de pesquisa. Então, eu Posso, recomendaria esse material. posso sugerir também, aproveitar o Sim, embalo? Eu acho que, assim como Kênia mostrou o livro da Krupskaya na expressão popular, a expressão popular publicou a Escola Comuna e os fundamentos da Escola do Trabalho. Além disso, existe um esforço por parte do MST de incorporar os elementos da Escola do Trabalho na formação das suas escolas de assentamento. Então, é bem possível que nas páginas, nas publicações do MST, a gente encontra elementos, viu, Guto, para pensar a educação na perspectiva dos pedagogos russos, ainda que não seja uma fonte direta, né? Por fim, existe um esforço também grande de diálogo por parte da pedagogia histórico-crítica, que aí é uma produção nacional, né? Que tem como primeiras elaborações as reflexões de Dermeval Saviani, mas que existe um esforço também coletivo de diálogo constante, de atualização, tanto da pedagogia histórico-crítica quanto da pedagogia soviética. E aí, eu acho que na página do STED BR, eu acho que podia colocar lá depois, Kênia, a sigla, né? Coloco. É possível que vocês encontrem, principalmente na revista do STED BR, alguns companheiros que tenham feito esse esforço de elaboração, né? Que não é muita coisa, mas já ajuda a gente com algumas pistas para começar a conversar. Vou colocar aqui nos comentários a referência que a Lorene fez. Lembrar que tem os textos da minha os desafios da educação socialista, que eu fiz referência no início também, né? Que vocês podem encontrar no site do Uniep Marx, é o evento de 2013, onde a gente vai discutir alguns desses principais, não numa perspectiva do desenvolvimento da sua técnica, mas como Edson falou e Lorene aprofundou a discussão mais geral, relacionados a uma militância, né, uma luta simultânea pela transformação da realidade. Então, a educação é pensada numa perspectiva nova, porque também se constrói uma nova sociedade. A luta da classe trabalhadora também permite que avancem as condições para uma escola de novo tipo, né? Não é à toa que no refluxo das nossas lutas a gente, infelizmente, também vê o aumento de projetos conservadores em educação. Só para completar aí as referências, queria também citar esse trabalhinho aqui, que é do José Rodrigues, A Educação Politécnica no Brasil, que vai mapeando um tanto essa discussão teoricamente, como é que ela chegou nos anos 90, 80. Eu acho que tem mais questões aqui. Assim, a questão
Peraí que eu me perdi aqui nos comentários. Da Carol. Da Carol. Ela quer saber exatamente como é que se desenvolveu, né, esse projeto de educação, se ele acontecia dentro das escolas, se ele atingia o espaço das escolas. Me parece que é um pouco essa questão dela. Ela quer um pouco ver, né, como é que concretamente essas experiências se desenrolaram. Se vocês podem dar alguns exemplos. Edson, você vai? Ai, vai, Edson, vai. Vai, acabei de ler aqui. Vai, a gente segura aqui. E entenderam, né, amigos, a dimensão da gravidade. Vai lá. Um abraço. Pessoal, a gente compramos o oxímetro hoje, e aí agora que a gente mediu... Vai. Não espere mais, vá. Tá, eu peço desculpa, mas vocês explicam aí para os colegas, tá? Sim. Por favor, vá. Tá, dá um abraço, viu? Beijo. Obrigada, Edson. Dá notícias depois. Sim. Um abraço. Gente, infelizmente o Edson precisou sair por uma urgência médica. A companheira dele está com Covid e ele precisará levá-la ao hospital. Nessas condições a gente tem vivido, né? Muito infelizmente. Isso. Então, vamos lá. Carol, como o Edson disse, não chegou a se constituir a educação politécnica na forma como os pedagogos russos pensaram. No entanto, havia uma experiência de tentar construir alguns trabalhos manuais dentro da escola, principalmente do ponto de vista do artesanato e de algumas oficinas, mas também com visitas, excursões às fábricas e aos espaços produtivos. Foi o que foi possível construir até onde eu sei. E volto a dizer, peço desculpas, eu sou uma leitora mais no sentido de pegar reflexões teóricas e metodológicas e não uma conhecedora profunda. Hoje, nós temos uma experiência que tenta se articular com base nos princípios da politecnia na Politécnica de Saúde, na Fiocruz, né? Talvez valha a pena buscar os materiais e as reflexões que os colegas de lá fazem. Eu acho que o mais importante é compreender que a Politecnia é um esforço também que vai na direção do domínio intelectual da técnica, da compreensão do princípio organizativo geral que vai atravessar todo o processo produtivo. E que isso exige, portanto, também uma apropriação, tanto do ponto de vista científico, quanto também de uma metodologia que te permita enxergar essa base que perpassa todo o processo da produção, né? É uma compreensão que busca a superação da alienação. Não sei se ajudo, se Kênia quiser complementar, porque estamos nessa, né, dos que dialogam com os pedagogos russos, mas que não são profundamente conhecedores, né? Não sei se ajuda, Carol, pode perguntar de novo se não tiver dado conta. Não, Lorene, eu acho que a gente fica com a sua resposta. Eu, para ser honesta com você, fiquei um tanto desestabilizada aqui com a situação. Eu sei. Vamos lá. Tem uma pergunta que é: considerando os papéis sociais de gênero e a divisão sexual do trabalho, como essas questões poderiam ser trabalhadas na escola na perspectiva da pedagogia socialista? Que delícia de pergunta. Bom, eu vou usar um exemplo concreto que não é das minhas experiências pedagógicas. Eu já lecionei na educação básica muitos anos, mas eu acho que o que ajuda a gente a perceber melhor a questão é a questão, por exemplo, da educação física escolar, né?
Eu tenho colegas que trabalham na perspectiva da cultura corporal, que incorporam as reflexões críticas, né, no campo marxista, que eles trabalham, por exemplo, jogo de futebol. Jogo de futebol, para a gente poder realizar uma atividade que seja coletiva, cooperada, solidária e que supere a discussão de gênero, a gente precisa primeiro discutir o futebol, né? Então, contextualiza-se o futebol, discute-se os papéis sociais em torno do futebol, discute-se, inclusive, as brincadeiras que acontecem no recreio ou nas próprias aulas de educação física, né? Existe uma divisão também nisso. Os meninos jogam futebol, as meninas jogam queimada, quando o pessoal é do rola-bola. E por que isso acontece? Bom, e aí, a partir dessa discussão, você chama os alunos a construírem, olha aí a auto-organização e a autodisciplina, a construírem uma regra em que todos possam brincar juntos, meninos e meninas, em times mistos, de forma a levar em consideração as condições históricas em que às mulheres é negada a participação nos jogos de futebol. Porque a ideia não é ganhar, porque nós não estamos competindo, porque a concorrência é própria do capitalismo. A nossa ideia é construir uma relação solidária de lazer e de cultura, né, corporal. Então, você discute, por exemplo, que um menino não pode passar a bola para outro menino, que você tem que ter pelo menos três passadas de bola antes de você chegar ao gol, porque também não é sair igual disparada, né, estouro de boiada para fazer o gol, porque o negócio é que todo mundo aprenda a habilidade técnica de jogar a bola e que você possa se revezar no gol, e os meninos têm que aprender a ter o cuidado de não estourar a bola quando vai fazer gol. Isso é um exemplo, né, de como que a gente pode construir uma atividade em que a questão do papel de gênero pode ser questionada. Isso é um exemplo que me ocorre agora e que eu estou tirando assim, daqueles exemplos que já estão prontos, porque eu também estou mexida com o que aconteceu com o Edson. Peço desculpas se não puder dar um exemplo em outras áreas do currículo, mas acho que essa nos ajuda a pensar e dialoga bem com o que a companheira perguntou. Ok? Estamos abertas aqui a novas questões. Deu conta? Pergunte à nossa camarada que fez a pergunta. Estou acompanhando aqui pelos comentários, Lorene, acho que sim. Vou aproveitar aqui rapidamente um outro exemplo. Uma companheira construiu um festival de jogos e não um interclasse, justamente nessa lógica de não ter competição e de ter a experiência de viver o prazer, né, da atividade física. E aí, nesse festival de jogos, pensaram na inclusão de todos os membros da comunidade escolar, inclusive os auxiliares de serviços gerais. E aí, para pensar a inserção de cada um no seu espaço de trabalho dentro da escola, os alunos construíram um tipo de atividade para o festival de jogos, que era o vassourobol, em que ninguém jogava a bola com o pé nem com a mão, mas com a vassoura. E, obviamente, que quem se deu bem e mais fez pontos foi a galera que tem a habilidade técnica, né, do manuseio dessas ferramentas. E aí isso também é um instrumento para se depois discutir por que existe essa habilidade, a questão da especialização, da vinculação a um determinado tipo de trabalho e outras coisas mais. Essas são todas experiências, no final das contas, que nos levam a refletir sobre a nossa inserção no mundo do trabalho, na sociedade, questionando esses papéis que são dados pela sociedade de classes e pela sociedade da exploração. Lorene, a gente tem outra questão aqui, que eu peço desculpas ao Souto, porque eu acabei passando ela. O que distingue a pedagogia socialista das pedagogias do oprimido e do movimento? A pedagogia do movimento seria o quê? A pedagogia do movimento sem terra? Nesse sentido que ele está perguntando, porque pedagogia do movimento eu desconheço, aí eu vou ter que atestar minha ignorância. Se alguém puder me dar a indicação, eu aceito. Em relação à pedagogia do oprimido... Deixa eu só aqui me comunicar com ele, Lorene, que ele explique se é a pedagogia do campo, que você faz referência.
Pode seguir, Lorene. Ele escrevendo então, aqui, eu te falo. Tá bom. A pedagogia do oprimido, primeiro ela nasce com o método Paulo Freire, que nasce fora do campo marxista, né? Ela nasce no campo da fenomenologia, do pensamento social cristão, e com uma preocupação, sim, com questões sociais, mas dentro de um outro contexto de discussão, né? E aí, graças à pressão das classes dominantes e do golpe de 64, Paulo Freire conhece Gramsci e vai conhecer a escola unitária, e aí incorpora os elementos da discussão marxista e aí escreve a pedagogia do oprimido. Então, ela vem, no final das contas, de um diálogo a posteriori da construção do método Paulo Freire, e com uma incorporação que eu acredito que não esteja fundamentada na discussão da pedagogia soviética, né? Diferente do esforço que faz a pedagogia histórico-crítica, está fundamentalmente focada na questão da reflexão de Marx e depois dos pedagogos russos. Em relação à pedagogia do movimento, se é a pedagogia do MST, existe um esforço de incorporação dessas várias vertentes, né? Da pedagogia freiriana, da pedagogia russa, da pedagogia da alternância, que é uma experiência das escolas francesas, muito preocupada com a questão da criança que vem da vida no campo, e da pedagogia histórico-crítica, como uma interlocutora mais recente, mais contemporânea. Então, são esforços de elaboração e de síntese que dizem também muito de qual é a relação que esses movimentos têm com o que é tático e o que é estratégico na disputa com a sociedade de classes, com a sociedade capitalista. Ok? Estou igual criança fazendo prova oral, numa área que não é o meu domínio específico. Então, Lorene, eu vou fazer uma pergunta, e aí você fica à vontade também, se você quiser fazer suas considerações finais, para a gente ir caminhando para o final da nossa atividade, infelizmente, sem a presença da Edson, né? Eu queria que você dissesse para a gente, né, por que faz sentido, ou qual seria o sentido de estarmos aqui hoje, né, nesse 26 de fevereiro, discutindo a obra, o trabalho teórico, a experiência concreta de uma mulher pedagoga do século passado na Rússia, né, na União Soviética. O que a educação politécnica, a escola do trabalho tem a ver com a gente hoje? Por que faz sentido recuperar esse trabalho, recuperar esses princípios para pensar na educação hoje no Brasil, nas condições que nós vivemos? Bora fazer mais uma live? Bom, eu queria começar da sua fala inicial, né? De quando você cita o texto da Krupskaya, da condição das mulheres trabalhadoras. Se a gente for nos bolsões de miséria do país, mas não só, na própria classe média, que vem empobrecendo, né? A realidade que Krupskaya observou, ela ainda está presente. Porque quanto mais riqueza a sociedade capitalista produz, ela produz igualmente mais miséria e mais degradação da vida, degradação moral e social. Quando eu falei das três crises, né, da crise econômica, da crise ambiental e da crise sanitária, eu acho que isso é a expressão máxima do que a gente pode considerar degradação da vida, né? Mas, voltando especificamente para a questão da condição das mulheres trabalhadoras e das crianças entregues aos cuidados, ou dos idosos, ou de irmãos mais novos, eu venho dessa família, né? Eu venho de uma família
de uma mulher que foi camponesa e de um operário que tinha só a terceira série primária, que morava na periferia do Rio de Janeiro, que tiveram 10 filhos, que a segunda filha mais velha é a minha mãe, que ajudou a tomar conta dos irmãos a partir dos 4 anos de idade, que nunca teve uma boneca. E que quando os irmãos saíram para trabalhar, e ela também teve que sair para trabalhar, eu ficava aos cuidados da minha avó. Isso me emociona falar, porque eu sou parte dessa família que chegou a ter 5 dos 10 filhos com suspeita de tuberculose, por conta das condições de vida e de pobreza. A escola que eu estudei é a escola da 5692/71, é a escola da ditadura. Mas o projeto de destruição da escola não estava tão avançado quanto agora. Eles não tinham conseguido desmontar ainda a escola, que era uma escola que vivia na crise, entre a escola tradicional, de base propedêutica, clássica, com todo o ranço autoritário que existe na sociedade brasileira, e a escola que vinha sendo degradada por uma incorporação enviesada, talvez, da escola nova, ou naquilo que a escola nova se propunha a ser, que era uma escola instrumental, né? E foi justamente a escola pública que me permitiu enxergar o mundo de outra forma. Eu não vou falar aqui de promoção social e de mobilidade social, porque não é isso que nos interessa. O que nos interessa é poder enxergar o mundo de outra forma. Poder enxergar para além da vala comum e da vida miserável, tanto do ponto de vista da degradação material, quanto da degradação cultural que a classe dominante nos impõe. A escola pública está em crise, mas ela está em crise porque nós resistimos e porque a classe dominante ainda não conseguiu destruí-la completamente. E essa escola, na minha opinião, pode e deve se realizar no seu papel fundamental, que é ser a nossa escola, a escola do trabalho. A escola dos trabalhadores, para os trabalhadores, construída pelos trabalhadores. Como eu disse ainda há pouco, em 2019 foi um ano de maior número de greve de professores nos 5 continentes. Isso diz muito da nossa inserção, tanto social quanto no mundo do trabalho. Então, se Marx tinha razão quando ele dizia trabalhadores do mundo univos, hoje eu não tenho nenhuma dúvida da radicalidade dessa consigna e de que ela diz muito respeito àqueles que têm como seu espaço de trabalho a escola e a educação. E aí, a atualidade dos clássicos está colocada porque ela traz para nós a possibilidade de partejar essa escola do trabalho em outras condições, afirmando uma outra sociedade. Trabalhadores do mundo univos. Professores, construir o mundo e aprender, construir coisas novas é o nosso ofício, é a razão do nosso trabalho. O convite está feito. Vamos embora. Vamos embora. Lore, quero te agradecer imensamente pela contribuição que trouxe, as reflexões que você provocou e a sua participação aqui na nossa Casa Rosburgo no dia de hoje. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e de todas que aqui estão conosco ainda, ou estiveram, né? E cada um aqui do seu local de trabalho agora remoto, nessas condições, toda a força, solidariedade, o nosso abraço ao Edson e sua família, estimando a sua pronta recuperação, assim como esperamos sairmos dessa situação tão trágica que o Brasil atravessa nesse momento, não para uma nova normalidade, porque a normalidade do capital não nos interessa, mas a sociedade de novo. E quando a gente for capaz de construí-la, e que seremos, nós também construiremos um novo projeto de educação. Obrigada a todos e a todas, e um abraço especial também aqui para a nossa camarada Lorene.
Para você também, camarada. Um beijo, um abraço cheio de afeto e com muita saudade, das que a gente possa se ver logo. Um abraço, gente. Curtam lá a nossa página, assistam nossas outras lives. Vamos realizar um número grande de lives no ano passado, com temas bastante interessantes, e continuam disponíveis para serem assistidas nesse momento. Tá bom? Um abraço.